Distritais na mira da Justiça. A desembargadora afasta Celina Leão e obriga a mesa diretora a depor a polícia por suposto esquema de corrupção. Não sabe o que é crise. O Brasil é um dos países com mais cães e gatos do mundo, movimentando o mercado em ascensão de produtos e serviços de luxo. Muro do impeachment. O GDF volta a dividir esplanada à espera de protestos no julgamento final. Os fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde. E olha, terça-feira marcada por operação da Polícia Civil dentro da Câmara Legislativa. Os alvos são os distritais que compõem a mesa diretora da casa. A presidente Celina Leão foi afastada. Na mesma decisão, a Justiça autorizou o cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão e 8 de condução coercitiva, quando a pessoa é obrigada a depor. A manhã desta terça-feira foi agitada na Câmara Legislativa. Cerca de 30 agentes da Polícia Civil e servidores do Ministério Público do DF estiveram no local e coletaram computadores e documentos. A ação faz parte da Operação Drácon, que investiga o pagamento de 30 milhões de reais a empresas prestadoras de serviço na área da saúde. A verba é uma sobra orçamentária de 2015 e seria inicialmente destinada à educação, mas uma emenda parlamentar votada às pressas destinou o recurso a empresas de UTI. Em troca, os deputados teriam recebido uma porcentagem desse valor. O objetivo da operação é investigar a participação de deputados e servidores daqui da Câmara Legislativa no suposto esquema de corrupção e cobrança de propina na área da saúde. Além do cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão aqui na casa, também foram expedidos 8 mandados de condução coercitiva, aquele em que a pessoa é obrigada a comparecer para depor. O Tribunal de Justiça determinou o afastamento cautelar dos membros da mesa diretora da Câmara Legislativa até o fim das investigações. São eles Celina Leão, do PPS, Raimundo Ribeiro, também do PPS, Júlio César, do PRB e Bispo Renato Andrade, do PR. O deputado Cristiano Araújo, do PSD, também é alvo. As investigações começaram depois que a ex-deputada Liliane Roriz divulgou áudios de conversas em que os parlamentares são citados e falam do suposto esquema de propina. Deixa eu contar o que vai acontecer hoje. Nós vamos falar com o secretário de saúde. A gente colocou o recurso para ele agilizar o negócio do recurso. Mas você tá no projeto, entendeu? Você não está fora do projeto, não. Você está no projeto. Mandei o Valério já falar com você. E agora a gente vai direto para a delegacia que investiga o suposto esquema de corrupção. Érica Blaine acompanha o caso. Uma boa tarde, Érica. As informações por aí. Olá, muito boa tarde. Pois é, nós estamos aqui onde pelo menos 4 deputados vieram prestar declarações, depoimentos. Entre eles são Celina Leão, Raimundo Ribeiro, Bispo Renato e Cristiano Araújo. Todos foram obrigados a comparecer aqui na Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Administração Pública. Eles que estão sendo investigados aí de suposto envolvimento no esquema de corrupção na saúde pública do Distrito Federal. A defesa do Bispo Renato informou que ele preferiu ficar calado porque não desconhecia, o teor dessa investigação. Por isso ele ficou calado, mas se dispôs a prestar esclarecimentos, mais informações assim que souber desse conteúdo da investigação. Os demais falaram por cerca de 2 horas em salas separadas. Como você pode ver aí nas imagens, eles saíram nos carros oficiais com os vidros fumês fechados, não falaram com a imprensa. A expectativa é que logo mais às 2h30 da tarde seja dada uma entrevista coletiva à imprensa pelo Ministério Público, que conduz a investigação juntamente com a Polícia Civil do Distrito Federal. E aí sim nós poderemos talvez ficar sabendo do conteúdo dessas declarações. Mais informações você vai ter na segunda edição do Band Cidade, que começa às 10:50 da noite. Obrigado, Érica. Acompanhando em cima do lance na delegacia, agora Cláudio Humberto. Câmara Legislativa, mais uma vez, vira casa de polícia. Pois é, é um fato lamentável, né? A gente espera que
Inclusive, esses deputados aí, além de ser, até por terem sido afastados do cargo, devolvam esses carrões aí que eles estão andando por nossa conta. Dinheiro que é do contribuinte para comprar o carro, para pagar o salário do motorista e também para pagar o combustível que os move. Então, esse tipo de privilégio tem que ser suspenso. A operação de hoje é espantosa, revela um esquema de corrupção repugnante na Câmara Legislativa, mas não surpreende a ninguém, porque são tantas as denúncias, tantas as suspeitas que pairam sobre a atividade dos deputados parlamentares, que chega a espantar por que é que aqueles que não participam disso, porque na Câmara Legislativa há parlamentares decentes, por que é que estes deputados se calaram durante todo esse tempo? Com toda certeza, muitas dessas denúncias que vieram a público, porque um deles, em vias de ser cassado, que foi a deputada Liliane Roriz, resolveu ligar o gravador só para demonstrar que a maioria dos parlamentares que desejam cassá-la não tem moral para fazer isso. Ela prestou um relevante serviço, mas ela faz parte dessa turma e é acusada pelo Ministério Público, por várias investigações, de se locupletar tanto quanto aqueles que acusa dos atos ilícitos que agora estão sob investigação. Está de parabéns a Justiça do Distrito Federal, o desembargador Humberto Ulloa, que foi quem concedeu as medidas que levaram a polícia ao cumprimento desses 14 mandados de busca e apreensão e de condução coercitiva, quando o sujeito, se não for depor, é conduzido sob vara. E ontem o deputado Juarezão, do PSB, foi eleito o novo vice-presidente da Câmara. O cargo estava vago desde a semana passada, quando a deputada Liliane Roriz renunciou ao cargo e mandou as gravações que motivaram a operação de hoje ao Ministério Público. O clima era de indecisão. Nem a própria votação para a vice-presidência da Câmara Legislativa era certa. Foram quase 2 horas de atraso para o início da sessão. Juarezão foi o único candidato para o cargo de vice-presidente da Câmara Legislativa. E com os votos dos 14 parlamentares presentes, o deputado do PSB foi eleito para a função e assume o cargo na mesa diretora. E o muro do impeachment voltou a ser montado, dividindo a esplanada dos ministérios. A decisão é da Secretaria de Segurança e é uma preparação para o início do julgamento final da presidente afastada Dilma Rousseff na próxima quinta-feira. Os detalhes ao vivo com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Uma boa tarde, Renata. Mais uma vez, esplanada dividida. A cena se repete, né, Rodrigo? Boa tarde para você, para o Cláudio Humberto, para todos que estão aí nos acompanhando. Então, a gente vê, mais uma vez, essa divisão, especificamente ali no gramado, que fica em frente ao Congresso Nacional. Então, de um lado, ficarão as pessoas favoráveis ao processo de impeachment, de outro lado, as pessoas contrárias ao processo de impeachment. Nossa equipe esteve lá hoje de manhã, fizemos as imagens. Vou pedir para o Neto soltar essas imagens. Então, você vê um muro que tem 1 quilômetro, 80 metros de largura. Deve ser repetido o mesmo policiamento que ocorreu durante a votação na Câmara dos Deputados. E por que a Secretaria de Segurança Pública decidiu repetir essa cena, colocar esse muro que divide aí os brasileiros? Exatamente porque é o julgamento final. Então, os senadores vão decidir se vai ou não ter o processo de impeachment, ou seja, se a presidente afastada de fato ficará afastada e não retornará mais ao cargo ou se ela vai retornar. Na quinta e sexta-feira estão previstos aí os depoimentos das testemunhas, serão testemunhas de acusação, testemunhas de defesa. Ao todo são 8 pessoas que serão ouvidas, 6 testemunhas de defesa, 2 de acusação. Isso deve acontecer na quinta e na sexta-feira. É possível, pode ser que se estenda também durante a madrugada de sexta para sábado, ainda não se sabe, né? Mas é possível que isso aconteça. Na segunda-feira, a expectativa é grande, porque a presidente afastada já disse que ela vai pessoalmente fazer a defesa dela. Então, a gente lembra que nesses quase 9 meses que dura esse processo de impeachment, já passou pela Câmara, agora no Senado, é a primeira vez que ela vai pessoalmente conversar, tirar as dúvidas, digamos assim, né? Responder perguntas dos senadores. Então, na segunda-feira ela vai e a previsão é que isso acabe na terça-feira, dia 30 de agosto. Essa é a previsão. Então, a gente lembra que, para que o impeachment seja consumado, a presidente afastada não retorne mais para o cargo, não tenha mais nenhuma possibilidade dela retornar, serão necessários os votos de 54 dos 81 senadores. Na votação anterior, também no Senado, 59 senadores votaram pela abertura do processo de impeachment.
impeachment, ou seja, decidiram que haveria esse julgamento final. O que não quer necessariamente dizer que esses 59 senadores agora votarão pelo processo de impeachment. Em política, a gente sabe que as coisas podem mudar. Por isso, a presidente afastada, os aliados dela, lutam para que esse número não seja atingido, o número de 54 senadores. E, por outro lado, o presidente em exercício, junto com a equipe dele ali, enfim, luta também para que esse número seja ampliado. Isso para mostrar também força política. É o que veremos, portanto, possivelmente na próxima terça-feira. Rodrigo. Obrigado, Renata, que não perde nenhum detalhe do processo de impeachment. Cláudio Humberto, mais uma vez, esplanada dividida. Será que é preciso realmente esse muro? Pois é, eu acho que é uma coisa que não agrada a ninguém, a mim não agrada de modo algum, mas deu certo quando foi instalado da primeira vez. Separou mesmo, evitou confusão. Eu acho que o governo do Distrito Federal está superestimando a presença de público lá na esplanada dos ministérios no dia da votação, até porque a votação ninguém sabe exatamente quando é que vai ser, qual é o dia certo, etc. Isso vai esvaziar muito a concentração. Não se perca de vista um detalhe fundamental no julgamento da presidente ré, Dilma Rousseff. Ela vai ao Senado na condição de acusada, de ré. Portanto, ela vai sentar no banco dos réus e vai ser interrogada pelos senadores se os senadores acharem que é o caso. Ela não vai lá, digamos assim, debater com os senadores a questão do impeachment. Ela está sendo julgada por crimes graves que lhe são atribuídos e, por isso, está em vias de ser destituída. O ministro-chefe da Casa Civil, o ministro Eliseu Padilha, que é um especialista em projeções de votação no Congresso, ele acredita que a presidente Dilma terá contra ela entre 61 e 63 votos dos 81 senadores. E a seguir, depois de entregar cargos, Polícia Civil agora entrega viaturas. É o que você confere já já, ainda nesta edição do Band Cidade.